Salve Maria, meu irmão, salve Maria, minha irmã, imensa alegria, não é, estar aqui com vocês na Escola de Apologética, sendo convidado pelo Peter, não é, a falar de um assunto que me é muito caro, que é o papel da Virgem Maria na encarnação do Verbo. Eu sou Michel Pajó Silva, autor aqui dessa coleção de livros, né, então Entrarei no Altar de Deus, e fundador da Escola de Liturgia Michel Pagiossi, não é? Mas, não é? Acho que isso não tem muito a ver com a Mariologia, não é? Que é esse assunto que nós vamos tratar hoje. Mas eu sou provincial, não é? Então, ou seja, o representante de uma associação de fiéis católicos chamada de Milícia de Santa Maria, não é? Cavaleiros de Nossa Senhora. E aí, nesse caso, né, todos nós, além de vivermos esse caráter cavaleiresco, né, da ordem, nós todos somos consagrados, né, então a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, o que pressupõe-se que nós tenhamos então aí algum conhecimento sobre Mariologia, não é? E é claro que esse é um assunto extensíssimo, não é? Porque a encarnação em si é extensíssima, não é? Então eu vou pontuar algumas coisas aqui onde nós devemos pensar o seguinte: aonde eu estou procurando essas informações, tá? Então eu estou procurando essas informações. Vamos lá. Primeiro, nos grandes tomistas do século XX, de uma forma bem especial, no livro A Mãe do Salvador, do padre Garrigou Lagrange. Então vale muito a pena ler esse livro, é absolutamente fantástico. Segunda coisa, na Sagrada Escritura, não é? Então a Sagrada Escritura tem a sua interpretação na igreja, não é? Então a igreja interpreta a Sagrada Escritura. Depois, em Santo Afonso, não é? Então a gente vai falar também sobre, veremos, não é? Então aí no meio do caminho Santo Afonso. E, por fim, no livro Vida e Virtudes de Nossa Senhora, que é um livro, nesse caso eu vou utilizá-lo mais como aqueles momentos onde para levar-nos à reflexão, porque vejam só, eu compreendo a necessidade da teologia pura e simples, né? Então da teologia pura, que a gente poderia dizer. Então nós pegamos lá e falamos, olha, é necessário um conhecimento doutrinário. Então isso é muito simples, não é? Vai lá e estuda, aí então você pega, lê um livro, pega, lê outro, lê outro, lê outro, no fim as coisas você acaba tendo conhecimento racional, não é? Só que, vejam, o conhecimento ele prepara um terreno, que é esse terreno aqui. Então quando eu conheço, eu falo sobre a Virgem Santíssima, eu estudo sobre a Virgem Santíssima, eu vou colocando essas informações no meu cérebro. E, por exemplo, se eu tenho esse conhecimento a partir da meditação, que também é possível de acontecer, a meditação, quando eu falo meditação, aqui não é meditação oriental, né? Eu falo da oração mental aqui. Quando você faz esse conhecimento também a partir da oração mental, você está mastigando aquilo, não é? Então você está mastigando e exercendo um ato de fé. A gente vai, porque é a nossa razão que está assentindo a fé. Porque não há diferença, não é? Claro, diferença de campos há, não é? Mas não há contradição entre a razão e a fé. Não é? Então os dois estão em consonância, não é? E em determinado momento é como uma planta que sai da terra. Então todo mundo já viu aqueles vídeos do tomatinho, não é, que sai da terra. Então tem lá, você planta a semente de tomatinho, tem um momento que ele está embaixo da terra, aí ele sai, não é? A fé também é assim. Então, a não ser que você tenha o dom do conhecimento infuso, não é? Pode até ter, não é? Espero que alguém tenha, não é? Mas se você não tem o dom do conhecimento infuso, você tem que trabalhar o intelecto para você conseguir ter algum conhecimento. Só que esse conhecimento pode ser um conhecimento sem transformação de vida. Você sabe dos dogmas da Imaculada, os dogmas da Virgem Maria, mas de maneira geral resume-se a isso. A sua vida
não vai ser nada além disso. Só que quando você começa a crer, como você sai, Deus vem. Então, ao invés do pura e simplesmente sair do solo, nós podemos dizer, nós estamos puxando, né, saindo, e Deus vem e nos puxa para cima. É um ato de fé exercido. Né? Então, quando eu uso o Vida e Virtudes de Nossa Senhora, é literalmente para que a gente possa sair da reflexão teológica, que é importante, mas que a gente passe para uma reflexão de vida. Não é? Porque é necessário que o dogma não seja apenas um qualquer coisa na nossa vida. Não é porque às vezes é. Então, às vezes, o conhecimento é um conhecimento que nós temos de religião, é um conhecimento pura e simplesmente teórico. Não é? Você conhece Santo Tomás de ponta a ponta, mas você não sabe se confessar. E aí? Ah, Michel, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a fé precisa ser exercida. E eu acho que tem algo que é muito importante, e aqui eu encerro essa prelação, com a ideia de que talvez, o único evangelho que as pessoas viverão, ou verão, será a sua vida. Então a nossa vida, ela precisa ter um caráter transformador, nosso em primeiro lugar, para que nós consigamos transformar o mundo. Não é? Vamos lá. Eu quero começar essa reflexão com vocês a partir do texto, né, de São Lucas, onde aqui eu estou usando também a tradução do Padre Mato Soares, tem até a Bíblia do Padre Mato Soares, está por aqui em algum lugar, que é uma tradução lá do fim da década de 50, não é a tradução pura do Mato Soares, né, da Vulgata Clementina, mas ali também não é a Neo Vulgata ainda, mas é da Vulgata mais da década de 60 ali, né, de 50 e 60, que o Padre Mato Soares fez essa mudança, e aí todos os textos foram retirados de lá. Eu não peguei basicamente os textos da Bíblia Oficial do Brasil atualmente, que é a Bíblia da CNBB, né, tradução da CNBB, que é muito boa, mas porque basicamente no momento que eu fui montar os textos, eu montei todos no computador sem acesso à Bíblia física da CNBB, então por isso que eu acabei escolhendo o Padre Mato Soares, ok? Vamos lá. Lucas 1, 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo. Na Sagrada Escritura, nada há que não seja importante. Nada há que possa ser cortado. Não é? Então, quando os protestantes mutilaram a Bíblia, basicamente foi ideológico. Né? Então, isso não se associa com o que eu penso, então eu corto. Não é? E aqui nós temos um termo, né? Que é o termo pleres karitos, em grego, né? Em grego koiné, cheia, que nós traduzimos, né, como sendo cheia de graça. É um termo muito apurado, não é? Então, assim, a tradução que nós temos, não é? A tradução que foi feita por São Jerônimo, né, que traduziu pleres karitos por cheia de graça, é muito, né? Então, porque pleres, né? Então, a tradução literal pro latim seria gracia plena, não é? Então, cheia de graça, não é? Então, a tradução, no caso de plena, né? Plena da graça de Deus, não é? E o que a gente tem que pensar é o seguinte: os exegetas, né? Então, as pessoas que estudam a Sagrada Escritura, dizem que pleres karitos é o termo grego para um outro termo hebraico, que tem dois significados, não é? O primeiro é esse sim, não é? Então, cheia de graça, não é? Mas também, do outro lado, não é? Nós podemos dizer que esse segundo sentido do hebraico é aquele que é aceitável, ser
aceitável, né? Então o padre Cornélio Lápide, esqueci de citá-lo também, ele vai aparecer aqui, né? Então o padre Cornélio Lápide, ele fala sobre isso, não é? Então, cheia de graça significa no seu original também ser aceitável. O termo plericaritos só aparece uma vez na Sagrada Escritura. Ele vai aparecer, inclusive se vocês forem prestar atenção, no grego, não é nem pleres caritos, mas caritoplere, não é? Quando se fala de Santo Estevão, lá naquele texto do martírio, que diz, e cheio da graça de Deus, não é? Porque realmente era o momento que ele seria martirizado, e aí segue o texto, não é? Então ele estava cheio da graça de Deus naquele momento, não é? Tanto que você tem, como eu disse, a mudança dos termos. Caristopleres, não é? Então não é plericaritos, não é? Muito bem. O padre Alápide, não é, então, que é um jesuíta do século XVII, ele explica, não é, esse termo dizendo o seguinte: cheia de graça significa que a Santíssima Virgem teve um dom de graça concedido a ela por Deus, e que, em uma medida completa de excelência, além de outras pessoas justas e santas, pois este epiteto é aplicado exclusivamente à Santíssima Virgem, a fim de que ela pudesse ser digna de se tornar, no tempo, a Mãe de Deus. Então veja só, a primeira definição é: o anjo diz que Nossa Senhora é cheia de graça. Por quê? Porque acima de qualquer outra pessoa, porque não se fala disso na Sagrada Escritura e não se fala disso na história, não é nem na história sagrada, mas na história humana, em vista da maternidade divina. E ele dá um segundo significado, não é? Que ela, por meio desse dom da graça, então veja, estou dizendo, você é cheia de graça. E depois ele continua aqui para baixo. Que ela, por meio desse dom da graça, era maravilhosamente agradável aos olhos de Deus e de todos os seus anjos, e aos olhos deles, totalmente amável e bela, de modo que Cristo a escolheu antes de todos os outros para sua mãe. Então vejam, olha como o texto hebraico complementa o texto grego, não é? Então não é apenas estar cheia da graça, mas que essa graça de Maria Santíssima a tornou extremamente agradável aos olhos de Deus. Sim, a tal ponto que, não é? A gente vai falar sobre isso depois, mas basicamente não há criatura mais agradável a Deus do que Maria Santíssima, não é? São Jerônimo, no século VI, século 4, 5, perdão, ele diz assim: é bendito que ela era cheia de graça, porque a outros a graça é concedida parcialmente, per partes, em latim. Mas a plenitude da graça, em tesouro completo, foi infundida em Maria. E ele também diz: toda a plenitude da graça que está em Cristo veio sobre Maria, embora de uma maneira diferente. Então, parece que o texto bíblico nos implica em algo mais profundo, não é? Então, assim, a gente está acostumado a rezar o terço e falar Ave Maria, cheia de graça. Mas o que é cheia de graça? Não é? Então, vejam, primeiro, há algo de singular na Virgem, segundo o texto. Nenhum ser humano é plericaritos. Tá? E, do outro lado, existe algo que para nós veio em partes e para Maria Santíssima veio completo. Inclusive porque é uma questão de disposição. Não é? Eu vou dar um exemplo quando a gente fala da graça, ao olharmos, por exemplo, em relação a garrafas e ao mar. Mesmo que a gente resolva encher todas as garrafas de plástico do mundo com água do mar, a água do mar vai continuar lá, não é? Só que vejam,
se eu tenho duas garrafas absolutamente iguais, de 500 ml, e uma está até a metade com areia e a outra está vazia, com toda certeza a garrafa que está vazia encher-se-á com água muito mais em quantidade do que a que está com terra até a metade. Isso são as nossas disposições, não é? Deus nosso Senhor pode ter desejado para nós uma santidade de santo de sétimo grau, não é? De sétima morada, de contemplação, de você ter aí os esponsais divinos. Mas se eu não quero, eu vou ser um barril cheio de terra até a boca. Que às vezes uma garrafa de 500 ml vai ter mais água do que o barril, não é? Então, o que nós temos que pensar é que Maria Santíssima, foi o receptáculo da graça divina, até nós poderíamos dizer, por excelência, não é? Maria Santíssima foi predestinada, antes de ser plena de graça, a ser mãe de Deus. E aqui é o mais importante a gente pensar o seguinte: os teólogos, quando eles se debruçam sobre um texto, os teólogos de verdade, né? Porque tem muita bobajada que se fala atualmente, muita discussão que é inútil, não é? Mas eu gosto muito dessa discussão. Existe uma discussão que diz assim: o que é maior? Não é? Qual dos dois títulos é maior de Nossa Senhora? Não é? O título de Theotokos ou de Plerecaritos. Então, o título de Imaculada, não é? Então, de cheia de graça, ou o título de Mãe de Deus. Tá? E os teólogos nos respondem, ao menos os teólogos tomistas, eles nos respondem o seguinte: para nós, não é? Maria Santíssima, ela tem como maior título o título de Theotokos, de Mãe de Deus. Por quê? Vou tentar responder isso aqui. Deus Nosso Senhor cria os anjos. Então ele faz lá a criação, né? Vai desenvolvendo a criação. Então Deus cria o sol, cria as estrelas, cria o céu. Alguns padres da tradição acreditam que no dia em que Nosso Senhor cria o céu, ele cria também os anjos, não é? E o que é um anjo? Um anjo é uma criatura que é puro espírito, não é? E que tem por missão fazer a vontade de Deus. Só que o anjo, ele tem que ser livre, porque sendo puro espírito, ele possui vontade. E eu não posso ter uma vontade escrava, não é? Ou seja, uma vontade não livre, como os animais, não é? Se os animais estão com fome, ele vai comer. Se os animais estão com sede, eles vão beber. Se o animal está doente, ele não vai querer trabalhar, não é? Então esse é o caminho que os animais fazem, porque eles não têm razão. O anjo, pela sua vez, é razão pura, não é? Então, Deus o cria como ser. Então o anjo é um ser de grandeza inimaginável para nós, não é? Porque, por exemplo, a gente está acostumado com os anjinhos barrocos daqui do Brasil, mas você pega a representação de certos anjos, não é? Com 6 asas, né? Uma que cobre a parte de baixo do corpo, uma que cobre a parte de cima e uma que ele usa para voar, que é um negócio que deve ser bem assustador de ser visto, né? Então, assustador no sentido de que você deve olhar para isso e você falar assim: meu Deus, não é? Isso aí é um negócio de outro mundo, não é? E claro, Deus dá a essas pessoas, a esses seres, perdão, uma prova, não é? É impossível você contemplar a Deus face a face e voltar para a sua vida antiga, não é? Então, impossível. Não é? Então, quando os textos bíblicos dizem lá, porque ninguém jamais viu a Deus, a não ser o filho que está junto do pai,
é a verdade, porque se você contempla a Deus, você está cheio, completo. Você se completa, não é? Mas nenhum de então os anjos foram criados, não digo incompletos, mas tendo que dar uma prova da sua obediência a Deus, porque eles eram livres. Eles eram livres. Os teólogos não sabem que prova foi essa. Não é? O padre Fortea, como muitos teólogos, tem para si que Deus Nosso Senhor utilizou-se de uma espécie de véu. Então ele não se deixou ver total e completamente pelos anjos. E os anjos tiveram uma prova. E qual que é essa prova? O padre Fortea acredita que essa prova era que os anjos viram que dentro daquele plano que eles estavam sendo criados, Deus haveria de criar um ser inferior aos anjos, que possivelmente cairia em pecado. E nesse caso, o próprio Deus viria salvar a humanidade por meio de uma mulher. E aquela mulher seria a rainha de toda a corte celeste. E quando os anjos olham para aquilo, uns se maravilham e outros falam: eu não vou me curvar diante de um ser que é inferior a mim. E Lúcifer, com o seu séquito, gritam: non serviam, não servirei. Quando Deus se desvela, os anjos maus caem, porque eles não podem ficar diante da presença de Deus, eles caem e criam o inferno, de certa forma, enquanto que os anjos bons, então, eles permanecem, não é, junto de Deus, cantando eternamente a sua glória, não é? A predestinação de Maria Santíssima, se formos, né, realmente seguir por essa linha teológica, pressupõe que ela foi predestinada a ser, antes de tudo, mãe de Deus. Só que, como mulher, Maria Santíssima não pode merecer a encarnação. Veja só, todos nós que estamos em estado de graça merecemos por obrigação. Todas as nossas ações em estado de graça, quando estamos com reta intenção, são ações meritórias. Então nós merecemos. E esse mérito, não é, será coroado com a glória. Quanto mais mérito nós temos, maior será a nossa glória no céu. Só que mérito há em qualquer pessoa, sem exceção, de você dizer assim: eu mereço ser a mãe do Filho de Deus? É impossível. Não há como merecer. Então vejam só, se Deus, desde toda a eternidade, separou, predestinou Maria Santíssima a ser a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, pressupõe-se que ele daria as graças necessárias para que essa missão pudesse ser realizada. E aqui nós pensamos o seguinte: essa missão de ser mãe do próprio Filho de Deus era uma missão que ninguém poderia merecer. Então as graças deveriam ser proporcionais a isso. Então é por isso que nós falamos que ela é cheia de graça. Porque Deus Nosso Senhor cumulou Maria Santíssima de graça desde o momento da sua concepção, com mais graças do que todos os santos e anjos dos céus de todos os tempos, perdão, até o fim do mundo. Da onde nós vemos a predestinação de Maria? Então vejam só. Lá em Gênesis 3,15, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, e ao relato da queda, não é? O relato da queda, depois de Nosso Senhor ter brigado com Adão, não é?
ele briga com a serpente, depois ele briga com a mulher. Não é? Então, na maldição que ele põe a serpente, ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Ainda que haja certa discordância, não é, entre quem era especificamente aí aquele que pisaria a cabeça da serpente, uns leem no hebraico como se fosse um homem, outros que é a mulher, mas no fim, basicamente essas duas interpretações são possíveis porque a descendência da mulher, não é, que vai acabar pisando a cabeça da serpente, não é, há duas linhagens, a linhagem da mulher e a linhagem da serpente. Segundo a doutrina admitida por São Tomás de Aquino e muitos outros teólogos a respeito do motivo da encarnação, que é a redenção da humanidade, a predestinação de Maria para ser mãe de Deus depende da previsão e da permissão do pecado de Adão. Então vejam só que interessante. Quando a gente vai para a liturgia e no Sábado Santo a gente escuta o precônio pascal dizendo assim: ó pecado de Adão indispensável que o Cristo o desfaz em seu amor, do que nos valeria ter nascido, né, se não nos resgatasse em seu amor. Vejam só. O pecado de Adão, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ele foi necessário, de certa forma, não é? E ele confirma a predestinação de Maria Santíssima para ser mãe de Deus. Claro que ao falarmos sobre a graça, nós devemos entender que existem 3 tipos de plenitude de graça. Existe uma plenitude de graça que é absoluta, que é a plenitude de Cristo, não é? O segundo é a superabundância de graça, que é a de Maria Santíssima. E depois a graça de suficiência, então o vaso que se encheu até o final, que é a suficiência dos anjos e dos santos, não é? O que nós devemos pensar a partir desse ponto é que a superabundância da graça de Maria, de certa forma, está próxima da infinidade da graça, que é a plenitude absoluta da graça de Cristo, não é? Qual o papel de Maria na salvação? Então, afinal, na salvação e na encarnação. Se trata, pois, de uma maternidade não apenas material, segundo a carne e o sangue, mas também de uma maternidade que, por sua natureza, requer o consentimento sobrenatural para a realização do mistério da encarnação redentora, tal como deveria realizar-se hic et nunc, aqui e agora. E para todos os sofrimentos que levava, segundo as profecias messiânicas, particularmente aquelas de Isaías, muito bem conhecidas por Maria. Para o mais, não pode haver questão da maternidade divina de Maria sem que seja, segundo o plano da providência, a digna mãe do Redentor, com uma perfeita conformidade à vontade de seu filho, pela qual, diz a tradição, que Maria concebeu duplamente seu filho, em corpo e em alma. No corpo, foi necessário o corpo na carne de sua carne, não é? Na sua vida humana, não é? Que vem pela obra do Espírito Santo ao seu seio. E na alma foi necessário o consentimento expresso da Virgem para que o Verbo se unisse a ela com a nossa natureza. Então, Deus Nosso Senhor deu a graça de uma mulher ser a mãe do seu filho para a salvação da humanidade. De que maneira? O plano divino é composto de 6 passos para que nós possamos compreender em plenitude essa questão da maternidade divina. 1. Deus quis manifestar a sua bondade, ou seja, antes de ser justiça, Deus é misericórdia. 2. Quis Cristo e sua glória de Redentor, o que supõe a permissão simultânea do pecado original para o bem maior. Então ele quis a encarnação. 3. Deus quis, como mãe do Redentor, a Santíssima Virgem Maria. 4.
para ela ser verdadeiramente mãe do Redentor, ela vai ser o quê? Cheia de graça. Então Deus pressupõe, como consequência do terceiro, a glória de Maria. 5. Quis a graça e os méritos pela qual se obteria essa glória. E 6. Quis a glória e a graça daqueles outros eleitos. Então, no plano da salvação de Nosso Senhor, onde ele quis demonstrar a sua bondade para com o povo, vem toda a humanidade, né? Vem aí, num primeiro momento, a encarnação. Só que essa encarnação pressupõe uma mãe. Essa mãe é Maria Santíssima. Maria Santíssima seria cheia de graça. Para ser cheia de graça, Deus concederia, né, olhando a partir de toda a eternidade, a essa mulher o que fosse necessário para a sua glória. E a partir daí também haveria a glória dos demais eleitos. É muito interessante que a própria igreja, percebendo isso, ela canta com o livro dos Provérbios, no capítulo 8. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes que a terra fosse criada. Ainda não havia os abismos, eu estava já concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado. Ainda se não tinham assentado os montes sobre as suas bases. Antes de haver outeiros, eu já havia nascido. Ah, mas Maria Santíssima nasceu no tempo. Isso aqui também, esse texto também é utilizado para se falar da sabedoria. Mas também é utilizado para Maria Santíssima, por quê? Porque em previsão da redenção, e nós existimos desde sempre, não é, na mente de Deus Nosso Senhor, então desde sempre Nosso Senhor concebeu a Virgem Maria. Então a ideia da Virgem Maria. A Virgem Santíssima, né, aparece no Antigo Testamento como vários símbolos. Não é? Por exemplo, o paraíso terrestre com a árvore da vida é a imagem da Virgem, que é o verdadeiro paraíso onde Cristo, a árvore da vida, habitou. A arca de Noé, que se salva do naufrágio. A pomba branca, que para não pisar na lama da terra, volta imaculada à arca, trazendo no bico um ramo verde de oliveira. A escada de Jacó, que une o céu à terra. A vara de Arão, que floresce na obscuridade do tabernáculo e só na presença de Deus. A arca da aliança, de madeira incorruptível, que encerra os grandes mistérios. A sarça ardente, que ardia com fogo divino sem se consumir, rodeado da majestade de Deus. Parece que Deus tirou partido, né, então, de todas essas coisas para preparar o tipos que vai dar origem a Maria Santíssima. Olhando, eram símbolos, tipos, que serão consumados em Maria Santíssima. Então Maria Santíssima está como símbolo no Antigo Testamento, mas está também como imagem. Quem é a imagem de Maria Santíssima? Primeiro, Eva, não é? A mãe dos viventes será a mãe da humanidade redimida, né? Terá como contraparte a mãe da humanidade redimida. Abigail, que pela sua formosura encanta e enamora Davi, é figura de Maria que encanta ao Rei da Glória, a Deus. Jael, que trespassa com cravo a cabeça de Cisara, inimigo do povo de Deus, é a Santíssima Virgem esmagando a cabeça do demônio. Oh, que bonito, não é? Judite, que mata Holofernes e liberta do tirano o seu povo, é a imagem de Maria que nos liberta de Satanás. Esther, diante do trono do rei, intercedendo por seu povo, significa a Santíssima Virgem que, sem cessar, pede e intercede por nós diante do trono de Deus. O padre Hugon diz o seguinte: a maternidade divina exige uma amizade íntima com Deus. É uma lei natural e um mandamento que a mãe ame a seu filho e que esse ame a sua mãe. É necessário, pois, que Maria e seu filho se amem mutuamente
E posto que essa maternidade é sobrenatural, requer uma amizade da mesma ordem, e desde logo santificante. Porque pelo fato de amar Deus a uma alma, lhe faz amável a seus olhos e a santifica. Maria Santíssima, ela, desde toda a eternidade, foi olhada por Deus com esses olhos de amor, com esses olhos agradáveis, não é? Com esses olhos que vão fazer, né, que vão gerar, ao gerar Maria Santíssima, vão gerá-la como plena de graça, não é? Daqui nós podemos derivar, inclusive, que nenhum outro santo teve essa realidade. Então, se o culto a Deus é um culto de latria e o culto aos santos é um culto de dulia, nós temos um culto que se deriva desse, que é o culto dedicado a Maria Santíssima, que é de hiperveneração, de hiperdulia, não é? Mas como se dá essa amizade com Deus, não é? Vamos lá. Todos os homens estão mergulhados no pecado original, graças, não é, ao nosso pai Adão. Todos nós nascemos com o pecado original. Todos, sem exceção. Há uma exceção, mas enfim. Né? A Igreja não definiu em que consiste a natureza íntima do pecado original, mas nos deu a conhecer os seus efeitos. Quais são então esses efeitos, né, como falou o padre Garrigou Lagrange aqui, do pecado original? 1. Inimizade ou maldição divina, mancha da alma, estado de injustiça ou de morte espiritual, escravidão sobre o domínio do demônio, sujeição à lei da concupiscência, dos sofrimentos e da morte corporal, que é considerada uma pena comum ao pecado. Esses efeitos pressupõem a privação da graça santificante que havia recebido Adão, com a plenitude e integridade da natureza para ele e para nós, e que perdeu para si e para nós. Parabéns, Adão! Fez um belo trabalho, não é? Enfim, não é? Só para pensarmos aqui em relação a isso. Deus precisa se encarnar para salvar a humanidade. Só que vamos pensar nos grandes santos. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Cecília, Virgem Mártir. Graças ao pecado original, esses ventres são asquerosos diante de Deus. Aquilo que é absolutamente imaculado não pode se misturar com aquilo que está em sua inimizade. Não é? Resultado: a maternidade divina de Maria é a Imaculada Conceição, preservada da mancha original por méritos futuros de seu filho. Ela foi resgatada por ele da maneira mais perfeitamente possível, não apenas curada, porque vejam só, e aqui é importante a gente poder pensar o seguinte: existem tipos de resgates. Tipos de resgates. Um deles é o que está dizendo aqui o texto. Então, essa graça da cura. Mas nós fomos para além disso ao falarmos de Maria Santíssima. Porque Maria Santíssima não foi resgatada, ela foi preservada. Preservada. Então, diz aqui o texto. Por essa maternidade divina, recebeu a plenitude inicial da graça, que não deveria cessar de crescer nela até a sua perfeita plenitude. E em vista dessa maternidade,
foi isenta de toda falta pessoal, mesmo venial, e de toda imperfeição, pois esteve sempre pronta a seguir as inspirações divinas, ainda que dadas por meio de um simples conselho. Se afirma nessa definição do dogma da Imaculada Conceição, está no Denzinger, número 1100, que Maria foi preservada do pecado original em virtude dos méritos de Jesus, Salvador do gênero humano, como já havia sido declarado inclusive pelo Papa Alexandre VII no ano de 1661. No momento da sua concepção, a Virgem Maria possuía a plenitude da graça, a tal ponto que, como eu já havia dito anteriormente, ela é superior a todos os anjos e santos juntos, de Adão ao último santo, que estará diante de Deus no dia do julgamento. Não é? Ela é superior a eles porque ela atingiu essa plenitude da graça já na sua concepção. A concepção de Maria Santíssima se deu por meio de uma relação sexual, né, entre São Joaquim e Santana. Só que no momento do encontro dos gametas, da transformação onde os dois gametas se encontram e se fundem, Deus, colocando aí a alma de Maria Santíssima, preservou-a do lodo do pecado original. Isso é fantástico. E ao mesmo tempo é uma exceção porque todo mundo nasce, não é, então, com o pecado original. Dá um testemunho dessa tradição de que Maria foi preservada do pecado original e não resgatada. Preservada do pecado original, Santo Éfrem o Sírio, os padres gregos dos tempos posteriores ao Concílio de Éfeso, em particular os bispos que são também contrários a Nestório, não é? São Próclo, São João Crisóstomo, São Teodoto, bispo de Ancira, São Sofrônio, André de Creta, São João Damasceno. E claro, Maria Santíssima sendo preservada do pecado original, ela foi dada como uma das suas consequências que desde o momento, né, da concepção de Maria Santíssima, ela tinha o uso da razão e do livre-arbítrio. Nós fomos libertados do poder do demônio pelo batismo. Maria Santíssima tem um privilégio preventivo. Ela, em momento algum, esteve sob o domínio do demônio. O mínimo grau de graça santificante contida numa alma de um pequenino depois do seu batismo, vale mais que todos os bens naturais do universo e mais que toda a natureza criada, inclusive a angélica. E aí, então, qual que é a questão? Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. A minha alma, depois que eu me confesso, a alma em estado de graça vale mais que toda a criação. Imagina Maria Santíssima, no momento da sua concepção, que já tinha a plenitude da graça. O valor que ela não tinha. E como ela já tinha razão e vontade nesse momento, ela foi fazendo gestos de vontade, de amor, de caridade e de fé desde o seio da sua mãe. E inclusive é mais ou menos de conceito, teologicamente correto, não é? Que Maria Santíssima continuava usufruindo dessa graça enquanto ela dormia. Então você imagina o tanto de atos de fé, de amor, de esperança que ela não ia fazendo ao longo do dia. Não é? Isso vai explicar, por exemplo, porque com 3 anos, né, eu tenho uma filha de 3 anos, eu não vejo minha filha fazendo isso. Maria Santíssima foi se encerrar ao templo, né, mas a gente vai falar sobre isso já. Sobre o privilégio da Imaculada Conceição, diz um autor: supõe ver o demônio marcar com o selo do pecado todos os homens, mal eles entram nessa vida. A todos toca com a sua asquerosa e imunda baba de serpente infernal. Assim nascemos todos, manchados, asquerosos, repugnantes ao olho de Deus. Pensa bem no que significa essas palavras. Todos. Recorda-te dos maiores santos, dos mais amantes e mais amados de Deus. Repassa pela mente os patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, virgens. Todos têm que dizer com Davi: fui concebido na iniquidade e gerado no pecado.
Que pena, que dor, que espetáculo triste. Vê como agora muda a cena. É o contraste. Contempla essa alma puríssima que brota das mãos de Deus e, escarnecendo do demônio, entra vitoriosamente no mundo, enquanto os anjos a acompanham e lhe cantam. Toda sois formosa, Maria, e em vós não há mancha. Repete tu também muitas vezes. Todos, menos Maria, Mãe Puríssima. Onde todos caem, vós não caís. Quando todos morrem, vós viveis. Quando todos se mancham, vós permaneceis pura e imaculada. Privilégio gloriosíssimo por ser único. Santo Afonso, né, então ele dá esse exemplo que eu havia falado. O ventre de uma Santa Teresa, de uma Santa Cecília, de uma Santa Brígida, seria asco diante de Deus, por causa dessa questão do pecado original. A Virgem, desde a sua concepção, esteve entregue, não é então, a Deus. Não é? Esteve entregue a Deus. E aí é de tradição que, como eu disse, com 3 anos, já pleno uso da razão, ela se encerra no templo fazendo uma coisa que ninguém faria naquela época. Não é? Nas cidades gregas isso era proibido, inclusive, que era fazer voto de castidade. Se nós formos ver lá, por exemplo, o caso da profetisa Ana, se diz que Ana era casada e depois que o marido morreu, ela foi para o templo. Maria Santíssima não, com 3 anos se encerra no templo, para poder, o quê? Crescer na plenitude da graça, não é? Como que ela crescia na graça? Na prontidão em servir a Deus, na vida de fervor, na vida de oração, na vida de santificação, na vida de trabalho e na vida de obediência. E ela rezava. Maria Santíssima com toda certeza conhecia a Sagrada Escritura, mas Maria Santíssima nunca se achou digna de receber o próprio Filho de Deus no seio. Porque essa é uma graça grátis data. Ou seja, acima de todas as graças dos dons sobrenaturais que Deus Nosso Senhor pode nos conceder gratuitamente, o dom do milagre, o dom das línguas, o dom de não dormir, o dom de não comer, Maria Santíssima recebeu algo que ninguém mereceria, que é o dom da maternidade divina. Só que, claro, a Maria Santíssima rezava. Ela rezava. E São Bernardo diz que São Boaventura diz que ela rezava com 7 intenções. Amar a Deus com todo o seu coração, amar a próximo em Deus e por Deus, ter um ódio implacável a todo pecado, a toda imperfeição, que ela pudesse ter uma humildade profunda e com ela todas as virtudes, especialmente a pureza imaculada, a graça de conhecer o Messias prometido, ser muito obediente aos sacerdotes representantes de Deus e deixar-se dirigir por eles para assim fazer sempre a sua divina vontade, e que o Senhor mandasse o quanto antes o Messias. E de certa maneira, é porque é emocionante você pensar isso, né? Maria Santíssima dizia: meu Senhor, salva o teu povo. E como isso não era agradável a Deus? E aí então, 8 dias antes de janeiro, canta a igreja nas suas calendas. Transcorridos muitos séculos desde que Deus criou o mundo e fez o homem à sua imagem. Séculos depois de haver cessado o dilúvio, quando o Altíssimo fez resplandecer o arco-íris de aliança e de paz. 21 séculos depois da migração de Abraão, nosso pai na fé. 13 séculos depois da saída de Israel do Egito sob a guia de Moisés. Cerca de 1000 anos depois da unção de Davi como rei de Israel. Na 65ª semana, segundo a profecia de Daniel. Na Olimpíada 194ª de Atenas. No ano 752 da fundação de Roma. No ano 538 do Édito de Ciro, autorizando a volta do exílio e a reconstrução de Jerusalém. No 42º ano do império de César Otaviano Augusto, enquanto reinava a paz sobre a terra, na 6ª idade do mundo.
Jesus Cristo, Deus eterno e Filho eterno do Pai, querendo santificar o mundo com a sua vinda, 9 meses depois de sua concepção, nasceu em Belém de Judá, da Virgem Maria feito homem. E claro, no momento onde Deus Nosso Senhor se apresenta, não é, se coloca, não é, pede a permissão de Maria para a sua encarnação, não é, o nível de graça de Maria Santíssima cresce ainda mais. Ninguém pode escolher a própria mãe, com exceção de Deus. Como a carne de Maria formaria a carne de Cristo, ele escolheu desde toda a humanidade a sua Santíssima Mãe. Não pôde nem por um instante ser escrava do demônio pelo pecado original. Como explica São Tomás, convinha que esse anúncio da encarnação fosse feito a Maria para que fosse instruída e pudesse dar o consentimento. Porque, dizem os padres, concebeu antes o Verbo, antes de tê-lo concebido corporalmente. Isso é maravilhoso. Por que que essa menina cheia de graça tinha que rezar? Ela rezava para ver o Messias. Então ela concebeu primeiro no seu seio, com a sua fidelidade. E só depois, então, é que nós podemos dizer que ela concebeu corporalmente. Não é? É por Maria Santíssima, por exemplo, que São João Batista é santificado do ventre materno. Ele não é imaculado, porque ele foi concebido no pecado original. Mas, assim que Maria Santíssima se encontra com Santa Isabel, portando Cristo no seu ventre, pelo canal que é Maria Santíssima, São João Batista é santificado. O Padre Hugon diz: a maternidade divina é por natureza superior à filiação adotiva. Essa não estabelece mais que um parentesco espiritual e místico, mas a maternidade divina da Santíssima Virgem estabelece um parentesco de natureza, uma relação de consanguinidade com Jesus Cristo e de afinidade com toda a Santíssima Trindade. A filiação adotiva não obriga tão estritamente a Deus para conosco. A maternidade divina impõe a Jesus os deveres de justiça que os filhos, por obrigação natural, têm para com seus pais, e confere a Maria domínio e poder sobre Jesus, pois não é mais que um direito natural intimamente unido à dignidade maternal. Nosso Senhor deu maior glória a Deus durante 30 anos, estando sob o domínio de Maria Santíssima, não é? Do que basicamente na sua vida pública. Maria Santíssima, por sua vez, aceitou o martírio redentor de Nosso Senhor, e se fosse necessário para salvar o povo, ela mesma o martirizaria. É por isso que daí deriva a sua corredenção. Ela é a esposa do Espírito Santo. Por isso Maria, que tão grande parte teve na obra da redenção, não podia faltar quando se levou ao termo na cruz essa redenção divina. E se não estava presente com seu filho nas pregações apostólicas, se não foi testemunha de todos os milagres, nem o acompanhou nas suas obras de triunfo, não faltou na hora do sofrimento. E tão unida com Jesus Cristo, que ao sofrer Jesus as dores agudas dos espinhos, dos açoites e golpes da morte, tudo isso ela ali presente sofria no seu coração, bebendo com Jesus até as fezes o cálice da paixão, unindo-se com ele na ara da cruz, como duas vítimas de um mesmo sacrifício, como duas hóstias que se molam no mesmo altar, hoste vítimas agradáveis a Deus por terem sido santas e imaculadas. E claro, falando dessa grande concepção divina, da Imaculada Conceição, temos que pensar que Deus Nosso Senhor quis criar Jesus em uma família. E para isso era necessário um homem. E esse homem era José. José era o herdeiro da casa de Davi. Herodes era um usurpador que ficava puxando o saco dos romanos. Mas quem deveria estar governando Israel era São José. E ele, parente da Virgem Maria, a desposou e viveu com ela e a amou verdadeiramente
como sua esposa, até que expirou nos braços de Maria e de Nosso Senhor. Um autor diz que o texto de Mateus 20, que é o seguinte: então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, prostrando-se para lhe fazer um pedido. Ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Eles responderam-lhe: podemos. Disse-lhes: efetivamente, haveis de beber o meu cálice, mas quando estardes sentados à minha direita ou à esquerda, não pertence a mim conceder-vo-lo. Será para aqueles para quem está reservado por meu Pai. E aí, olhando para isso, alguns autores dizem: de quem são esses tronos que estão do lado do trono de Deus? É o trono de Maria Santíssima, como Gebirá, como a mãe do rei, como aquela que gerou o rei para a salvação da humanidade. E no outro trono, seu pai, São José, que é a Virgem Imaculada, que pelo seu sim trouxe ao mundo o Salvador, que dobrou a vontade de Deus, seja aquela que com o pescoço nos liga a cabeça, que é Cristo, que nos banhemos nas graças que vêm de Maria Santíssima e que possamos compreender que o grande dom, o maior dom que recebemos de Deus Nosso Senhor, que é Jesus Cristo, nos veio por ela, será por ela que nós encontraremos ao Senhor. Per Mariam ad Jesum, por Maria Jesus. Que nesse Natal renove-se no nosso coração esse encontro e que, como nós, olhando os Reis Magos, não é, encontraram a Jesus com Maria, que ela seja para nós esse ostensório que segura o Cristo, o Deus, e que possamos ir daqui ao céu por Maria. E eu termino com uma canção muito bela, não vou cantar porque eu canto feio, mas com uma canção muito bela, que diz o seguinte: formosa és, Rainha Imaculada, fragrante lis, aurora divinal. Se os olhos meus um dia te olvidarem, ó Mãe, então recorda-te de mim. Formosa és, ó Mãe Imaculada, o próprio Deus te fez primor sem par. Tu tens do sol o brilho insuperável, o esplendor dos astros a brilhar. Formosa és, ó filha do teu filho, por ela ornada de eternal candor. De tua virtude o mundo se enganala, para hospedar o filho teu Jesus. Quero morrer cantando os teus louvores, qual rouxinol que expira ao entardecer. Quando partir da minha pobre lida, te cantará meu triste coração. Salve Maria, Santo Natal. Além das aulas semanais, os inscritos na Escola de Apologética têm acesso a formações completas para a defesa da fé e a nossa comunidade de alunos. Nós também vamos promover debates e outras ações, além de produzir muitos materiais para fortalecer a apologética católica no Brasil. Aproveite a promoção à luz do Natal. Se inscreva com 25% de desconto e ainda presenteie um amigo de graça. Nós queremos um Brasil católico de verdade, mas sem um exército bem formado, capaz de apresentar com propriedade e segurança as razões da nossa fé, isso não será possível. Se você compartilha dessa mesma aspiração que nós, eu te faço um convite. Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo e conheça em nosso site tudo o que nós temos para oferecer. Faça a sua inscrição na Escola de Apologética e torne-se um defensor da fé. A hora é agora. Eu vejo você na escola.